Glória a Deus. Pai do Senhor, irmãos, novamente. Que Deus abençoe a vida dos irmãos aí essa noite. Família, a casa, o ministério, todos os irmãos da minha página do Facebook. Que Deus possa te abençoar. Amém? Quero agradecer a Deus por mais um dia, por mais uma noite. Quero agradecer pela vida de todos os seguidores, a vida de todos os irmãos que estão aí. E eu creio que eu vou compartilhar uma palavra. E eu creio que Deus vai falar conosco, amém? Deus abençoe a todos. Você que pode, não sei se você vai entrar agora, vai entrar depois. Compartilhe essa palavra aí, amém? É apenas uma reflexão que Deus colocou no meu coração aqui. Glória a Deus. 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 Glória, 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 glória. Amém, irmãos? Vou deixar aqui uma palavrinha aqui para os irmãos aqui. Gálatas capítulo 5, versículo 16. Digo, porém, andai em espírito e não cumprireis a concupiscência da carne. Porque a carne cobiça contra o espírito, e o espírito contra a carne. E este opões um ao outro, para que não façais as coisas que quereis. Mas sou guiados pelo Espírito, não está debaixo da lei, porque as obras da carne são manifestas, as quais são adultério, fornicação, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizade, contendas, ciúmes, iras, pelejas, dissensões, heresias, invejas, homicídios, bebedices, glutonarias, as coisas semelhantes a esta, acerca das quais de antemão vos declaro, como também já antes vos disse, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Mas o Espírito de Deus é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. Contra essas coisas não há lei. E os que são de Cristo crucificam a carne com as suas paixões e concupiscências. Se vivemos em espírito, andemos também em espírito. Não sejais cobiçosos de vanglórias, irritando-nos uns aos outros, invejando-nos uns aos outros. Amém? Meus irmãos, aqui nós iremos ver dois tipos de situações. Observe que Paulo, quando ele se converte, ele irá dizer no livro de Coríntios que aquele que está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas se passaram e eis que tudo se fez novo. Quando Jesus disse para Nicodemos vai fazer uma pergunta para Jesus, e Nicodemos vai perguntar: Senhor, como que nós façamos para entrar no reino dos céus? Jesus vai olhar para Nicodemos e vai dizer: Nicodemos, para tu entrar no reino dos céus, te é preciso nascer de novo. Observe que quando Jesus ele fala de um novo nascimento, Jesus está falando de uma fusão entre o homem e o espírito.
quando Jesus se fala de um novo nascimento, Jesus não se está falando de você morrer, descer à sepultura e reviver como ele fez com Lázaro. Quando Jesus reviveu Lázaro, Lázaro estava morto e Jesus pôs a mão em Lázaro e reviveu Lázaro. Jesus deu uma ordem para Lázaro reviver. Só que ali Jesus estava dizendo sobre outra situação. Jesus estava dizendo de um novo nascimento, era de um homem se sacrificar a mudar o seu caráter, a mudar a sua conduta, a mudar os seus sentimentos, a mudar aquilo, as suas práticas que não se conduzia ao reino dos céus. Olha que engraçado isso. Paulo irá dizer: aquele que está em Cristo é uma nova criatura. Então Paulo está dizendo de uma mudança não por fora do homem, mas uma mudança por dentro, uma mudança nos sentimentos, uma mudança na mente, uma mudança no coração. Aprenda isso aqui. Existem dois tipos de homens na terra. Um homem que serve a sua carne, que anda em propósito da sua carne, em propósito das suas vontades, em propósito dos seus desejos, em propósito dos seus caminhos. Mas existe aquele que é uma nova criatura que vai escolher ser moldado pelo Espírito, ser moldado pela mão de Deus, obedecer a esse Deus e caminhar aos seus mandamentos, aonde ele conduzir ele. Porque o arrependimento sincero com Deus nos traz mudança. O arrependimento sincero com Deus muda a nossa conduta. O arrependimento sincero com Deus muda o nosso caráter, muda o nosso coração, muda a nossa índole, muda aquilo, as nossas práticas. Aqui Paulo estará exortando a igreja de Gálatas as suas práticas. Paulo estará falando de duas criaturas. Observe que Paulo irá exortar e vai dizer: andai em espírito e não, digo porém, andai em espírito e não cumprireis a concupiscência da carne. Paulo está dizendo para os Gálatas que aquele que anda em espírito, ele não faz as vontades da carne. Aquele que anda em espírito, ele não faz as vontades das suas práticas. Agora Paulo irá dizer, sabe por quê? Andar em espírito, porque a carne cobiça contra o espírito a carne cobiça contra o espírito e o espírito contra a carne. Então, se a carne cobiça contra o espírito, Paulo está dizendo de uma batalha espiritual que todos nós vivemos, uma batalha espiritual que todo homem vive, uma batalha espiritual que todo homem vive, que todo ser humano vive. Paulo está dizendo, há uma batalha entre a carne e o espírito, há uma batalha entre a carne e o espírito. Então aprenda isso aqui essa noite. Dentro de você há uma batalha. A pergunta é: a quem nós estamos alimentando mais? A pergunta é: a quem estamos alimentando? A carne ou o espírito? Alan, por que você quer dizer essa coisa? Porque observe que quem você alimenta mais é o que se torna mais forte. Então, se há uma cobiça entre a carne e o espírito, então há uma batalha dentro do homem. Há uma batalha dentro de mim. Há uma batalha dentro da minha mente. Há uma batalha nos meus sentimentos. Há uma batalha no meu coração. Dentro de mim há uma batalha entre a carne e o espírito. Porque quando eu recebo o espírito,
O Espírito vive dentro do templo. E Paulo vai dizer: vós sois moradas e o templo do Espírito Santo. Então o Espírito ele está dentro de mim. Só que dentro de mim também há os meus desejos. Dentro de mim também há as minhas vontades. Dentro de mim também há uma luta entre a minha carne. Então Paulo vai exortar aquela igreja. Paulo vai exortar aquele ministério, porque o povo de Gálatas estava servindo a Cristo, mas ainda estava sendo fraco pelos desejos, pelas suas emoções, pelas suas práticas. E existe muitas pessoas como a igreja de Gálatas hoje, que até serve a Deus, mas ainda é fraco pelos desejos carnais. Mas só iremos vencer quando alimentarmos mais o Espírito. Quando dermos mais legalidade para o Espírito. E aqui eu deixo Paulo vai dizer, glória, sobre as obras da carne. Paulo irá dizer sobre as obras da carne. Não adianta. Porque quem fala não sou eu essa noite, quem fala é a Bíblia. Quem fala quem vai herdar o reino dos céus ou não é o pregador que prega, é a Bíblia. Foi o que Cristo deixou escrito. Quem fala, quem determina quem vai entrar no reino dos céus ou não sou eu, é aquilo que Cristo deixou escrito. Então não adianta eu ver o que está escrito na internet, por exemplo, vou dar um exemplo. Um homem morre no adultério. Um homem morre nas drogas. Morre na balada, na zoeira. Aí coloca lá uma foto de um anjinho e fala: hoje ele está no céu. Não tá, irmãos. Não tá, essa é a verdade. Quem condena não é eu essa noite. É a Bíblia que está dizendo que quem faz as obras da carne não herdarão o reino dos céus. Então não adianta eu falar. Vou dar um exemplo aqui. Não adianta eu falar que quem está vivendo uma vida de prostituição vai herdar o reino dos céus. Não adianta eu vir aqui e falar que quem está vivendo uma vida presa na bebedice vai herdar o reino dos céus. Quem está vivendo pelas suas próprias vontades vai herdar o reino dos céus. Quem está vivendo fruto de um adultério vai herdar o reino dos céus. Não vai. Não vai. Aprenda uma coisa. A primeira coisa que o Espírito irá fazer é a mudança dentro do homem. É a mudança dentro de você. É a mudança no seu coração, é a mudança nos seus sentimentos. Eu lembro quando eu não andava com Deus. Eu vivi uma vida de balada, uma vida de zoeira, uma vida promissora. Não queria compromisso com nada. Não queria compromisso com ninguém. Só que quando eu chegava em casa, eu deitava a cabeça no meu travesseiro, eu me sentia sozinho. Eu me sentia vazio. Eu sentia uma tristeza. Quando eu olhava para o lado, eu não via ninguém. Só que eu fiz uma aliança com Cristo. Aceitei Cristo na minha vida. Jesus me abraçou. E hoje é diferente. Por quê? Porque naquela época, quando eu era velha criatura, eu andava pelos meus próprios desejos e Deus não andava comigo. O Espírito não andava comigo. Só que quando eu fiz uma nova aliança, aceitei, me batizei,
aquilo, a minha confiança agora não está mais repousada em mim. Eu acredito em mim. Porque se eu não acreditasse em mim, eu não era pregador hoje. Mas a minha maior confiança está em Deus. Então, quando existe um problema, o Espírito Santo me acalma e fala: calma, você não está sozinho. Então essa confiança, esse caminhar com Deus gera os frutos. Gera uma mudança dentro do homem. Gera uma mudança de caráter. Gera uma mudança de conduta. Gera uma mudança de sentimentos. E isso se chama os frutos do Espírito. Oh glória! Oh glória! Oh glória! O que você quer dizer? Nessa terra, até dentro da igreja, existem dois tipos de homens, dois tipos de criaturas, dois tipos de humanidade. A humanidade, a criatura gerada pela carne e a criatura gerada pelo Espírito. A criatura que gera os frutos da carne e a criatura que gera os frutos do Espírito. Agora vamos para a palavra. Qual é a criatura que gera os frutos da carne? É essa criatura aqui, ó, que eu vou ler. A criatura que gera os frutos da carne é a criatura que pratica as obras da carne, que são adultério, fornicação, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizade, contendas, ciúmes, iras, pelejas, dissensões, heresias, inveja, homicídios, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a esta, acerca das quais antemão vos declaro, como também as vos disse, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Então não é eu que estou falando, não é eu que... Foi o que a Bíblia diz. E Jesus confirma no livro de Apocalipse. Jesus vai confirmar no livro de Apocalipse. Deixa eu achar aqui. Oh glória. Olha o que Jesus vai dizer. Se eu não me engano é Apocalipse capítulo 22. Ó. Apocalipse capítulo 22, 15. Olha o que Jesus vai dizer. Olha o que Jesus vai dizer no 14, 15. Bem-aventurado aqueles que guardam os seus mandamentos, para que tenham direito à árvore da vida e possam entrar na cidade pelas portas. Quando Jesus fala da cidade, Jesus está falando da Nova Jerusalém, do céu que está guardado para nós. Só que olha o que Jesus vai dizer no versículo 15, 22, versículo 15. Mas ficarão de fora os cães, os feiticeiros, os fornicadores, os homicidas, os idólatras e qualquer um que ama e comete a mentira. Então essas características que os homens praticam me deixam de fora do reino dos céus. Essas práticas que os homens praticam nos deixam de fora do reino dos céus. Essas obras carnais que os homens praticam nos deixam de fora do reino de Deus. Nos deixa de fora do reino dos céus. É a Bíblia que fala, não sou eu. Então não adianta eu falar que um bandido morreu e foi para o céu, não foi. Não adianta eu falar que alguém que vive na prostituição morreu e foi para o céu, não foi.
Não adianta eu falar que um funkeiro morreu e foi para o reino dos céus, não foi praticando essas obras que está aqui. Não adianta eu falar alguém que pratica, vive na bebedice, vive nas festas, bebendo, não tendo um compromisso sério, praticando a prostituição, praticando o adultério, praticando a inveja no seu coração, a cobiça. Aquilo que eu estou alimentando é aquilo que eu guardo dentro de mim. Aquilo que eu alimento é aquilo que eu guardo dentro da minha alma. É aquilo que eu guardo dentro da minha mente. Então não adianta eu falar que essas pessoas vão herdar o reino dos céus. Não adianta eu falar que essas pessoas vão herdar o reino de Deus. Aprenda isso aqui. Uma nova criatura, ela se sacrifica pelo dono da criatura, pelo Criador. Uma nova criatura, ela se sacrifica para andar e agradar os olhos do Pai. Alan, o que você quer dizer? O Espírito, a sua aliança com o Espírito te faz se sacrificar dessas práticas. Te faz se sacrificar dessas condutas. Te faz se sacrificar dessas obras carnais para gerar dentro de você o fruto do Espírito Santo. Ei, aprenda isso. Quando você se arrepende de coração, Deus muda os seus sentimentos. Agora, o que eu quero dizer, existem dois tipos de pessoas. Porque tem pessoas que estão dentro da igreja e ainda não mudou. Tem pessoas que pregam o evangelho e ainda não mudou. Tem pessoas que louvam dentro da igreja e ainda não mudou. Aprende isso. Deus quer mudar os seus sentimentos aqui essa noite. Deus quer mudar você por dentro aqui essa noite. Deus quer te dar mansidão. Deus quer te dar amor. Ei, dá espaço para o Espírito Santo tirar essa ira do seu coração. Dá espaço para o Espírito Santo mudar os seus sentimentos. Dá espaço para o Espírito Santo mudar sua mente. Tirar de você as obras carnais e gerar em você o fruto do Espírito. Porque para mim herdar o reino dos céus é preciso eu mudar. E a mudança não começa no terno e na gravata. A mudança começa dentro da minha alma. Porque tem muita gente que não usa um terno e uma gravata. Até tem tatuagem. Mas quando aceitou a Cristo, foi sincero com Ele. E hoje, não pode usar um terno, não pode pregar, mas os seus sentimentos estão sendo gerados dentro dele o fruto do Espírito. Você se lembra de que Deus vai dizer para a igreja de Sardes? Jesus vai abrir a boca e vai dizer: tem fama de que vive, mas vocês estão mortos. Sabe por quê? A igreja de Sardes, no livro de Apocalipse capítulo 3, a igreja de Sardes era uma igreja que vivia de aparência. Era uma igreja que servia a Deus. Para os homens, estavam vivos,
Mas Jesus vai abrir a boca e vai dizer: para mim vocês estão mortos. A fama de vocês, aos olhos dos homens, é que vocês são uma igreja boa. Uma igreja que vive em santidade. Mas o coração, quem conhece é só Deus. A conduta, quem conhece é só Deus. Ei, aprende isso aqui. Tem muita gente que aos olhos do homem é santo, mas aos olhos de Deus é um adúltero. Porque o oculto, o profundo, o escondido, quem conhece não é o pastor, quem conhece não é o profeta, quem conhece é Deus. O sentimento verdadeiro, quem conhece não é o pastor, quem conhece não é a missionária, quem conhece é Deus. Então por que Deus está me dando essa palavra nessa live? É Deus dizendo essa noite, porque a primeira mudança que eu gero, que Deus gera, que o Espírito Santo gera é dentro de você. Não confunda dom com santidade. Não confunda dom com santidade, porque a igreja de Sardes tinha dom, mas não tinha santidade. Tinha louvor bonito, mas não tinha presença. Ô glória! Ô glória! Quanta gente no mundo tem uma voz bonita cantando pagode, cantando música sertaneja. A voz é bonita, o dom é bonito, mas a presença de Deus não está com ele. Sabe por quê? Porque quem tem a presença não vive nas obras da carne, vive nas obras do Espírito. Então quem pratica as obras da carne não herdarão o reino dos céus. Quem está falando não é eu, tá? Foi Deus que deixou escrito. Foi Jesus que deixou escrito. Jesus foi bem claro em dizer: quem pratica a mentira não herdará o meu reino. Quem pratica o homicídio não herdará o meu reino. Quem pratica a bebedice não herdará o meu reino. Jesus foi bem claro em dizer isso. Jesus foi claro. Então, a mudança do homem se é gerada em um novo nascimento. Se é gerada em um novo nascimento. Em um novo nascimento quer dizer mudança nos sentimentos, mudança no caráter, mudança na conduta, mudança no palavreado. Se você quer saber, Deus muda até o nosso palavreado. Deus muda até o nosso jeito. Eu lembro de quando eu era do mundo. Eu tenho as lembranças em mim. Eu tenho as lembranças de como eu andava, como eu falava. Eu tenho as lembranças. E Deus mudou muita coisa em mim. Mas mudou aqui, ó. Só que todo dia eu vivo uma batalha. É a tal da batalha que Paulo diz: a carne contra o espírito. Todo dia eu vivo uma luta. É a luta que Paulo diz: a carne cobiçando o espírito. Todo dia há uma luta dentro de mim, dentro da minha mente, dentro do meu coração, com os meus desejos. Eu luto. Só que quando eu dobro meu joelho e falo: Senhor, me perdoa pelos meus pecados e me ajuda a vencer. Toda vez que eu vou orar, eu falo: Senhor, me ajuda a vencer meus desejos. Me ajuda a vencer as minhas vontades. Tira toda a impureza de mim. A dependência do Espírito Santo. Porque sozinho eu não consigo. É a dependência do Espírito Santo que me faz estar de pé todo dia. Então, quando o homem ele é transformado, então ele se começa a ter um arrependimento. E aí Cristo começa, o Espírito Santo, o Consolador, começa a no seu coração, trabalha dentro da sua mente. E aí se vai gerando fruto do Espírito. Observe que eu já li as obras da carne, que é inveja, homicídio, bebedice.
glutonias, ira. Isso aí é tudo carne, irmãos. Tudo carne. Mas quem é transformado pelo Espírito Santo realmente... A live caiu um pouquinho, mas a gente já tá de volta aí. Pra me encerrar, tô pregando aqui sobre a transformação. Então quem gera um verdadeiro arrependimento, começa a gerar esses frutos aqui, que é o fruto do Espírito, que é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão e temperança. Então, se você tem uma aliança com Cristo e você se arrependeu verdadeiramente, então sabe que esses frutos que eu estou lendo aqui está dentro de você. É esses frutos que você tem que gerar dentro de você. Jesus vai abrir a boca e vai dizer: amará o seu próximo como a ti mesmo. É esses frutos que tem que gerar dentro do seu coração. Eu vou repetir aqui, ó. Uma nova criatura. Uma criatura moldada pelo Espírito Santo, moldada por Cristo, gera esses frutos aqui que eu vou ler. Que é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão e temperança. Então saiba que se você não pratica essas obras, então infelizmente você ainda não foi mudado totalmente. É essas obras que tem que estar gerando dentro de você. Essas são as obras do Espírito. Isso eu só consigo com o Espírito Santo dentro de mim. Porque não é fácil amar quem te feriu. E uma das coisas que a gente vê que muitos cristãos sofrem é em perdoar, irmãos. Você já imaginou você perdoar alguém? Por exemplo, vamos falar de casamento. Como é que fala para uma esposa cristã ver o marido com amante e perdoar ele? Você tem que perdoar. Alguém que te feriu, te fez muito mal e você perdoar ele. Então isso eu só consigo com os frutos do Espírito. O amor vai além de uns sentimentos. Vai além de um sentimento. Você sabia que o amor é uma ordem de Deus? Quando Deus fala, amará o seu próximo como a ti mesmo, Jesus está dando uma ordem. O amor é uma ordem, não é um sentimento. O amor é um mandamento. Jesus manda amar. O amor é um mandamento de Cristo. É uma ordem de Cristo para a igreja. Então, essas coisas, perdoar meu inimigo, eu só consigo com o fruto do Espírito gerado dentro de mim. Você pode ver que as obras da carne é totalmente ao contrário. Porque o homem que faz as obras da carne vive do seu próprio desejo, das suas próprias vontades, dos seus próprios caminhos. Eles vivem dos seus próprios passos, da sua própria palavra, mas o homem que pratica o fruto do Espírito, ele não vive dos seus próprios desejos. Ele não vive das suas próprias palavras. Ele vive da palavra de Deus.
Então, para me encerrar essa live, o que eu quero dizer para você essa noite? A igreja, nós estamos vendo que a igreja é um lugar de libertação, é um lugar onde a gente vai ser tratado. Mas existe muita gente que está igual a igreja de Sardes, vivendo de aparência. Que ainda esses frutos não gerou dentro dele, mas falar em dizer que está em santidade, mas esses frutos ainda não gerou dentro dele. Então o que Deus quer dizer aqui essa noite? A primeira mudança que Deus vai fazer é dentro de você. É dentro do seu coração, é dentro dos seus sentimentos, é dentro da sua alma, é dentro da sua mente. No seu caso, ô glória. E aqui eu vou encerrar essa live e aqui eu deixo uma palavra de reflexão para você aqui. O que você está alimentando? O que você está alimentando a sua mente? O que você está alimentando o seu coração? Quais obras você está praticando? Quais obras está dentro de você? Quais obras estamos praticando? Com seus filhos, quais as obras que você está praticando? No seu casamento, quais as obras que você está praticando? Na sua igreja, quais as obras que você está praticando? No seu trabalho, quais as obras que você está praticando? Deus quer edificar essa casa. Deus quer edificar a sua igreja. Deus quer edificar o nosso coração, nossos sentimentos. Se você ainda não é um cristão, ou se você é um cristão, hoje, quando dobrar o seu joelho, converse com Deus. Rever tudo que a gente estamos fazendo. Aqui eu tiro um parênteses para dizer para você que a batalha espiritual, ela não é brincadeira. O mundo dos demônios existe. A gente vê o que está acontecendo aí no Brasil, tal do Lázaro. Ninguém consegue pegar o homem. Sabe por quê? Ele está com uma aliança com o diabo. Ele está com uma aliança com Satanás. Ele está praticando isso aqui, ó. Que está escrito aqui, ó. Feitiçaria. Então não é brincadeira o mundo espiritual. Não é brincadeira as obras espirituais. Feitiçaria é uma obra da carne. E é isso que ele está fazendo. Bruxaria, feitiçaria. Ele está com um livro fazendo feitiçaria. Ao ponto de o diabo cegar as polícias que está atrás dele e não consegue chegar e não consegue pegar ele. Porque ele até está na frente das polícias atirando, mas não consegue enxergar, não consegue pegar porque há demônios protegendo ele. Só que existe um espírito, um Deus que protege a sua igreja. Que protege aqueles que andam no caminho deles. Que quer mudar você essa noite. Quer mudar os seus sentimentos, quer mudar o seu coração. Quer mudar a sua conduta. Amém? Pratique o fruto do Espírito. Quando você dobrar o seu joelho hoje, conversa com Deus. Para que você caminhe nessas práticas. Seja uma nova criatura, não só de aparência, mas de coração,
sentimentos de alma. Não se esqueça que Lúcifer foi expulso dos céus por causa de um sentimento. Colocou em seu coração que ele era melhor que Deus, ou que ele era igual a Deus e queria sentar no trono do Senhor. Foi um sentimento. Lúcifer não teve ação. Lúcifer criou um sentimento dentro dele, e aquele sentimento fez ele ser expulso dos céus. Então, a mudança do homem começa por dentro, porque quando eu mudo por dentro, eu mudo por fora. Ô glória! Só que tem muita gente que está mudando por fora e está esquecendo de mudar por dentro. E isso nós vemos nas atitudes. Tem gente que prega, mas não é liberta. Louva, mas não é liberta. Faz as obras, até evangeliza, mas não é liberta. Porque teve uma mudança por fora. A aparência. Mas por dentro ainda não mudou. Por dentro ainda continua fazendo as mesmas condutas no oculto. Na igreja até é homem de Deus. Mas quando vira as costas e sai da igreja, pratica as obras da carne. Então um homem que pratica os frutos do Espírito, ele é mudado totalmente. Dentro da igreja, ele está nessas obras aqui do Espírito. Fora da igreja, ele está nas obras do Espírito também. Deixa Deus mudar os seus sentimentos, deixa Deus mudar o seu coração, amém? Deus abençoe a sua vida. Quero agradecer a todos aí que ficaram aí. E logo, logo nós estamos de volta, amém, irmãos? Que Deus possa te abençoar, a sua família, o seu ministério, a sua vida, a sua casa, o seu emprego. Chuvas de bênçãos, aqui prosperidade para você essa noite. Eu quero orar e encerrar aqui. Essa foi a palavra que Deus colocou no meu coração para estar dividindo com os irmãos hoje, para estar dividindo com todos que estão aí hoje, com todos que entraram. Que Deus possa te abençoar. Quero te convidar. Amanhã estarei pregando no meu ministério, Igreja Unidos por Jesus. Estou ali até a permissão de Deus. Amanhã vai ser mais um dia de campanha, eu estou agendado lá. E se você puder, vai lá, faz uma visita na Rua Salesiana, número 72. Na Loreto ali, Jardim Santo André, bairro Jardim Santo André, amém? Ao lado da Escola Perace. Você que pode, vai lá dar mais ajuda para nós. Dar uns glórias junto. Te convido aqui essa noite, amém? Senhor meu Deus, Pai amado, Pai querido, abençoa, Senhor, aqueles que estão aqui essa noite. Pai amado, desde já, Senhor, eu te agradeço por essa palavra, eu te agradeço, Senhor, por cada pessoa que entrou nessa live, por cada pessoa, Senhor, que está ouvindo aí, Senhor. Pai amado, quando ela dobrar o seu joelho, Senhor, ó Pai, que o Senhor vai estar renovando essa pessoa. Pai, que a sua misericórdia alcance, Pai, as nossas vidas essa noite. Espírito Santo trabalha dentro do nosso coração, na nossa mente, na nossa alma. Senhor, que nós sejamos, Senhor, cada dia uma nova criatura, que nós possamos, Senhor, todos os dias, Senhor, ter um novo nascimento na sua presença. Senhor, eu te agradeço, ó Pai, por cada pessoa, por cada família. Pai, eu te agradeço, Senhor, por cada almas que estão aí. Senhor, em nome de Jesus, Senhor, coloca suas mãos na casa, coloca suas mãos na família, repreendendo o devorador, repreendendo, Senhor, todo laço do inimigo. Pai amado, Pai querido, é que eu te peço, Senhor, em nome de Jesus, abençoa, esteja com cada um, Pai, em nome de Jesus. Amém? Deus abençoe e fica na paz do Senhor. Amém, irmãos?